meus amores, bem-vindos a mais uma aula de religião. Hoje iremos falar sobre a Bíblia, mas antes faremos a correção da nossa atividade da página 96 da aula anterior. Então, no livro de vocês de religião, a página 96, ele diz: ligue e complete a frase. Então, na Páscoa, Jesus foi a uma festa, foi à igreja ou ressuscitou? Ressuscitou seria a resposta correta. No segundo quesito, complete a frase e depois a cruzadinha. Lembrando do que lemos no texto trabalhado. Aí na letra A, Jesus tinha um espaço na cruz por nos amar. Então, Jesus morreu na cruz por nos amar. Letra B, Deus o fez ressuscitar no terceiro dia. Então, a resposta seria ressuscitar. Letra C, aqueles que o amam comemoram a vitória. Então, seria comemoram. E letra D, a esta passagem da morte para a vida chamamos de Páscoa. Então, letra D seria a resposta Páscoa. E assim você faria na cruzadinha também. Na página 97, ele pede para circular a frase correta. Então, seria a resposta C, letra C. A festa da libertação é comemorada na Páscoa. E no quarto quesito, você iria colar aí as imagens relacionadas ao que ele está falando aí. Jesus, desde criança, comemorou a Páscoa com seus pais. Então, Jesus comemorando a Páscoa com seus pais. Letra B, Jesus celebrou na ceia com os apóstolos a Páscoa. Então, Jesus com os apóstolos. Letra C, Jesus foi preso e condenado, apesar de não ter cometido crime nenhum. Então, Jesus sendo condenado. E Jesus morreu na cruz seria a letra D. Então, você iria colar aí. E, no último, Jesus ressuscitou no domingo porque ele é o mais poderoso que a morte. Então, você iria colar aí a imagem de Jesus ressuscitando. Na página 98, nós temos aí, letra A, a resposta seria judeu. Então, ficaria bem antes de Jesus nascer, o povo judeu passou 40 anos no deserto. Na letra B, a resposta seria escravidão. Na letra C, seria libertação. E na letra D, vida. O sexto, Jesus nos ama tanto que um dia morreu na cruz para nos salvar. Mas ele voltou a viver e hoje podemos comemorar sua vitória sobre a morte. Escreva como você comemora a Páscoa. Então, você iria relatar aí como você costuma comemorar a Páscoa com sua família. E no último, ele pede para fazer uma pesquisa e descobrir a figura abaixo, aquelas que representam o símbolo da Páscoa, e depois pintar. Então, vocês só iriam pintar aí o cálice do vinho e o pão, a ovelha e o coelho. Então, seriam 3 símbolos a serem pintados. Hoje iremos falar sobre a Bíblia. Então, olha só. No livro de vocês, na página 99, ele traz: ouça a leitura. Toda comunidade precisa de leis para saber conviver. Com os cristãos não poderia ser diferente. Por isso, há um livro sagrado chamado Bíblia, que ensina como deve viver um filho de Deus, irmão de Jesus. Nela estão vários livros sagrados. Todos esses livros formam uma só, que é a Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a parte que conta histórias do povo de Deus, antes do nascimento de Cristo. Traz poesias e ensinamentos. Já o Novo Testamento trata dos ensinamentos de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, até o surgimento das primeiras comunidades cristãs. Olha só, ele diz aí que a Bíblia é um livro sagrado, um livro que traz todo o ensinamento de Jesus Cristo, ou seja, como devemos viver de acordo com a lei de Deus.
Então tá tudo lá naquele livro. O que acontece é que muita gente não costuma ler a Bíblia, não tem esse costume de ler a Bíblia. É como quando a gente compra, vamos dizer assim, um aparelho eletrônico, um aparelho eletrodoméstico, por exemplo. A gente comprou uma televisão para nossa casa. Então, se a gente já sabe ligar aquela televisão, a gente vai lá, instala a televisão, liga a televisão, a gente nem pega no manual, né? Assim, a gente pega assim no manual quando aquela televisão dá um defeito. Aí quando a televisão deu um defeito ou fez algo que a gente não sabe mexer, a gente corre lá no manual e vai ver o que aconteceu. É quando a gente vai ler o manual. Assim acontece com a nossa vida. A gente tem sim um manual sobre a nossa vida, que seria a Bíblia, porque nela está como devemos viver, quais atitudes devemos ter, como devemos tratar os outros. Está tudo ali escrito na Bíblia. Então, por que esperar dar um defeito na nossa vida, surgir uma dificuldade para a gente procurar a palavra de Deus, não é verdade? Então, olha só, o ideal é que tenhamos esse costume de estar lendo a Bíblia. E para vocês que são crianças, existe a Bíblia infantil. Caso vocês não tenham em casa, não tem problema, pede para a mamãe, baixa no Google, pede aí, pega na internet. Tem historinhas bíblicas que contam histórias do tempo do povo de Jesus, mas também a história de Jesus. E de forma bem ilustrada, ilustrativa, bem dinâmica, bem divertida e próprio para criança mesmo. Então tem vídeos curtinhos de 3, 2 minutos. Então façam isso, porque olha só, a Bíblia, como já foi dito no nosso texto, ela está dividida em duas partes. Ela tem o Antigo Testamento, que conta a história do povo de Deus, como viveu o povo de Deus durante aquele tempo no deserto e durante todo o tempo. Por que passaram aquele povo? Serve até de lição para a gente mesmo, para a nossa vida. E tem também o Novo Testamento, que traz a história de Cristo, a história de Jesus. Então ela é dividida em duas partes. Foi feita por vários autores, então levou-se 1.600 anos para se escrever a Bíblia. Não é uma coisa que foi escrita de todo jeito, tem todo um ensinamento ali. E a gente deve se basear naquelas palavras para poder ter uma vida em tanto, não é verdade? Então, olha só, a nossa atividade de hoje está bem diferente. Não será atividade no livro. Hoje a gente vai ver quem tem e quem não tem o costume de ler a Bíblia. Quem está e quem não está habituado, preparado. Quem está por dentro daquele conteúdo e quem gostaria de saber mais. Então, hoje, no finalzinho desse vídeo, a atividade está lá. Vai ser meio que um joguinho de acertos, certo? Onde ele vai dar as alternativas e você vai escolher uma das alternativas e depois ele traz a resposta para você. Só para ver, verificar aí quem está precisando mais, ler um pouco mais, certo? Ah, tia, eu não consigo ler, a Bíblia tem palavras difíceis, realmente. São palavras que não são tão do nosso cotidiano. Mas como eu falei, tem os videozinhos, certo? De fácil acesso, em que a gente pode assistir também esses videozinhos próprios para crianças que contam histórias da Bíblia. Então vocês podem estar vendo esses videozinhos e fazer a atividade de hoje, que será meio que um joguinho, certo? Então não esquece de fazer, tá logo no finalzinho do nosso vídeo. E eu quero ver quem acertou mais e quem acertou tudo, né, na verdade. Então vamos lá. Essa é a nossa atividade de hoje. Até a nossa próxima aula, onde continuaremos falando sobre a Bíblia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.